Olá! Nós terminamos recentemente uma série de devocionais gota a gota, usando como tema o Salmo de número 23. E eu acredito que você foi muito abençoado. E agora, nós vamos começar uma nova série sobre batalha espiritual. E vamos usar uma carta, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que viviam na cidade de Éfeso. Essa carta, ela vai falar muito sobre batalha espiritual. E eu vou pensar com vocês no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Então, nesse primeiro devocional, eu vou fazer a leitura do texto com vocês, eu vou dar uma introdução e eu gostaria muito que você não perdesse essa série de devocionais sobre batalha espiritual, como usar a armadura de Deus. A sua vida vai ser muito fortalecida, você vai ter os seus olhos abertos e você vai entender muito a respeito de batalha espiritual, de coisas que acontecem no mundo invisível que os nossos olhos físicos não podem ver. Por isso, em todo o Novo Testamento, você vai ler a expressão de que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Ou seja, nós não somos movidos por aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo, mas sim por aquilo que os olhos da fé conseguem enxergar. E pela palavra de Deus nós vamos perceber que há uma batalha no mundo espiritual, há uma realidade espiritual que, na verdade, é mais real do que a nossa própria realidade. Então eu vou ler para você e se você quiser me acompanhar nessa leitura, isso vai fazer muito bem para você. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, queridos irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aí ele vai falar sobre esse mundo espiritual que nós estamos, consciente ou inconsciente, estamos inseridos nessa batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças ou hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, Paulo vai explicar que existe uma hierarquia de principados, de potestades, de governadores do mundo tenebroso, o que é que isso significa, e também de hostes espirituais da maldade que habitam não aqui na nossa dimensão, mas que habitam nas regiões celestiais, mas que suas ações afetam toda a nossa existência aqui no nosso mundo físico. Ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. É claro que ele está falando de um revestimento espiritual. Não se trata de uma armadura física, mas Paulo está fazendo uma espécie de uma parábola, de uma comparação com um soldado romano ou um soldado grego, e ele está aplicando essas lições para nós, nos mostrando que há uma armadura espiritual que nos faz vencer no mundo espiritual e que tem consequências no nosso mundo físico. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí então, ele vai começar a mostrar para mim e para você agora as peças dessa armadura. Enquanto eu estiver lendo aqui, a nossa equipe vai estar colocando aí para você poder observar essas peças que compõem a armadura. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: esteja, pois, firmes. Ele vem dizendo para mim e para você que nós precisamos estar firmes. E agora ele vai mostrar como é que nós vamos estar firmes. Ele diz: esteja firme cingindo-vos,
ou cingindo os vossos lombos com a verdade. Ele vai usar essa palavra de cinturão da verdade, cingindo-vos com o cinturão da verdade. Depois ele vai dizer que nós precisamos estar vestidos, cingido com a verdade e agora vestido com a couraça da justiça. Ele vai falar de um cinturão, que é aquilo que traz segurança para as demais armas que o soldado usa, e agora ele vai falar de uma couraça que vai proteger o peito do soldado, e nós vamos estudar isso durante esse seminário ou esses devocionais do Gota a Gota. O que é que significa essa couraça que você está vendo agora, que protege toda a parte do peito, do coração, do organismo, das emoções do soldado. Ele continua dizendo: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então o soldado tinha que ter uma espécie de uma bota que protegeria o soldado quando ele estivesse no campo de batalha, de pedras, de espinhos, de outras dificuldades. Os pés do soldado tinham que ser protegidos. Ele vai continuar dizendo: embraçando ou tomando nos seus braços, tomando sobretudo o escudo da fé. Você pode ver aí essa imagem de um escudo que é tomado e ele é chamado de escudo da fé. Para que serve um escudo? O escudo serve para proteger você do ataque dos inimigos, seja de uma espada, seja das flechas que os inimigos lançavam naquela época, das lanças que eram, dos dardos que eram enviados. Então o escudo servia de uma proteção. E o apóstolo Paulo vai dizer: embraçando sempre, em todo tempo, o escudo da fé. Porque olha a importância da fé, do escudo da fé. Porque com o escudo da fé você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você está acompanhando aí? O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, e agora tomando em seus braços o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vamos pensar nessa série de batalha espiritual, revestindo-se da armadura de Deus, sobre o que significa esse escudo e o que significa esses dardos inflamados que o maligno lança e que somente a fé poderá apagá-lo. E o apóstolo Paulo continua dizendo: tome também o capacete da salvação. Olha essa imagem de um capacete. O escudo protege o coração e o capacete vai proteger os pensamentos, vai proteger a nossa memória, vai proteger a parte mais importante que nós temos, aonde nós pensamos, raciocinamos, racionalizamos, aonde nós imaginamos as coisas. E Paulo vai dizer que nós temos que ter esse escudo, esse capacete justamente sobre a nossa cabeça, que é o campo das ideias, dos pensamentos, daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, que embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de sofismas. Essas coisas ficam na mente das pessoas. É uma guerra que está no campo de batalha, que é a nossa mente. Então, o que é decidido aqui na sua mente vai ter consequências no seu dia a dia. Por isso ele vai dizer, tendo o capacete da salvação. É aquilo que protege os seus pensamentos. É a certeza da salvação. E nós vamos pensar sobre isso.
O que é que significa ter a proteção na nossa mente, na nossa cabeça? E ele vai acrescentar dizendo: tome também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vamos estar pensando aqui sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a paz, sobre a fé, sobre a salvação, sobre a palavra de Deus. São armas que Deus nos deu. E eu sei que nesse devocional Gota a Gota, essa série sobre guerra espiritual, sobre como ser revestido de toda a armadura de Deus, vai preparar você para que você vença inimigos. Inimigos que talvez você não tenha discernido, não tenha percebido. Esses inimigos serão vencidos. E esse devocional Gota a Gota vai enriquecer muito a sua vida. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo que nós devemos estar revestidos de toda essa armadura. Lembrando que lá em Isaías, no capítulo de número 13, fala que o Senhor dos exércitos, ele passa em revista aos seus exércitos de guerra. Não pode faltar nenhuma parte dessa armadura. Você não pode ficar só com uma dela. Você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. E nós vamos estar pensando nesses devocionais sobre isso. Então eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo termina no versículo 18 dizendo o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Esse devocional, ele vai ser maravilhoso e eu quero convidar você a fazer parte. Gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, que você comentasse, que você curtisse, que você compartilhasse, para que muitas pessoas possam ser abençoadas através desse devocional Gota a Gota, guerra, batalha espiritual e como ser revestido de toda a armadura de Deus. Eu convido você a estar conosco no próximo programa, no próximo devocional, aonde nós vamos estar dando mais uma introdução no contexto da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, para que os nossos olhos possam se abrir e a gente possa entender um pouco mais sobre batalha espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.